o mais jovem da história a estrear em cada liga lá no canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Aconteceu um negócio incrível. O Kevin Sullivan estreou pelo Philadelphia Union e aos 14 aninhos de idade se tornou o jogador mais jovem da história Caramba, a atuar na MLS, 14 anos, meu Deus. a antiga promessa Fred Adu, que chegou a ser chamado de Pelé americano, mas acabou não vingando, né? Mas o que isso tem a ver com o futebol europeu? Bom, primeiramente é que o craquinho Kevin Sullivan já está acertado com o Manchester City para quando ele completar 18 anos ele pregar. Caramba, já fechou já com o transferência que já tá fechada, mas só vai se concretizar de verdade lá pra 2027 e 28. E essa estreia fez a gente pensar, né? Pô, quem são os mais jovens a estrear nas principais ligas europeias? Por isso a gente separou os meninos precoces aí de cada uma das top 7 ligas, beleza? E vamos começar falando justamente de Premier League. Lá na PL, o mais jovem da história a atuar tinha sido o Harvey Elliott, do Liverpool, que estreou com 16 aninhos, mas o recorde dele acabou sendo quebrado, né? E atualmente pertence a um jogador do Arsenal, o Ethan Nwaneri. Exatamente aos 15 anos e 181 dias, o Nwaneri estreou no final de 2022 numa partida contra o Brentford, já no finalzinho ali de uma vitória por 3-0, né? Então ele mal teve tempo de fazer qualquer coisa, foi mais um jeito do Arteta de dar uma pequena rodagem pro moleque, tirar aquela pressão da estreia. Verdade. O Nwaneri aparentemente é um meia bastante técnico, driblador, que gosta de chegar na área e finalizar, e é uma das grandes promessas da base dos Gunners, porém depois dessa estreia ele acabou não tendo mais chances aí na Premier League, né? E na temporada seguinte, 23-24, só entrou em uma partida que também foi uma goleada, um 6-0 contra o West Ham. Desde então ele tem jogado ali na Premier League 2, que é uma espécie de campeonato inglês sub-21 mais ou menos, né? E lá ele meteu 10 gols em 13 jogos na temporada 23-24. Tá então bom, o moleque tá se desenvolvendo, recentemente tá defendeu a Inglaterra na Eurocopa sub-17 e fez 3 gols em 4 partidas. Então parece ser talentoso, né? Vamos ver se ele tem mais minutinhos com o Arteta em breve. O Arteta que foi formado nas categorias de base do Barcelona e mais um cara que saiu de lá foi justamente o Lamine Yamal, que provavelmente muito é o mais jovem da história atual pela La Liga, né? Bom, não é bem assim, porque o Yamal acabou de brilhar na Eurocopa e nessa competição sim ele quebrou tudo quanto é recorde, né? De mais novo a jogar a Euro aos 16 anos e consequentemente o mais novo a fazer gol, a dar passe pra gol e claro, a vencer o troféu. Então na Eurocopa ele papou tudo e pelo Barça também quebrou diversos recordes de mais jovem. Artilheiro mais jovem da Liga, da La Liga, quer dizer, assistência mais jovem da Champions League, jogador mais jovem a disputar as quartas de final da Champions League, jogador mais jovem a fazer 50 jogos pelo Barça, ou seja, tudo um jogador mais jovem, caraca. Como mais jovem a jogar pelo clube, o mais jovem a marcar e dar uma assistência em La Liga. E aos 16 anos e 38 dias se tornou o mais jovem a começar uma partida no Campeonato Espanhol no século. Mas ele não é o mais jovem quebrador de recordes, caraca. Alguns jogadores ao longo da história entraram em campo mais novos que o Yamal entrou, né? E um deles é o recordista, é o ponta Luca Romero, que estreou aos 15 anos e 7 meses de idade lá em 2020, num jogo bem fácil, contra o gigantesco Real Madrid. Então, imagina a pressão, tu tem 15 anos, tá ali no ensino médio, preocupado com a prova de geografia do dia seguinte. Do lado tem que jogar Real Madrid. O time tomando de 2-0 pro Real. E mesmo tão jovem, o Luca Romero já rodou bastante, tá? Ele acaba saindo lá do Mallorca, por onde estreou. Passou 2 temporadas na Lazio, onde jogou muito pouco. Depois saiu de graça pro Milan. Lá ele, curiosamente, reencontra o Real no amistoso de pré-temporada e marca um golaço. Mas passa a temporada 23-24 sem fazer muito parte dos planos e acaba sendo emprestado pro Almeria, onde também é reserva e não teve tanto tempo pra mostrar serviço. Fora um doblete contra o Atlético de Madrid, marcando um primeiro num golaço de fora da área e depois num golaço de trivela. O Milan deve emprestar ele novamente. Vamos ver se ele vai vingar, né? Mas tem apenas 19 anos aí, muito tempo pela frente ainda. É verdade. Falando de Milan, na Itália, já botaram muito jogador jovem pra jogar, incluindo com 16 anos, por exemplo, Donnarumma e Maldini. Mas o recorde de mais jovem da Série A foi quebrado há pouco tempo atrás com um camaradinha também do Milan, chamado Francesco Camarda. Foi em novembro de 2023 que aos 15 anos e 8 meses, o jovem atacante estreou no campeonato italiano contra a Fiorentina, numa vitória por 1-0, onde ele jogou apenas alguns minutos, né? E logo depois teve uma pequena minutagem contra o Frosinone, mas depois disso não teve mais, não entrou mais em campo pelo profissional e voltou a jogar competições de base, inclusive chegando na final da UEFA Youth League, meio que a Champions da base, né? Onde foi derrotado pelo Olympiacos. Inclusive, a gente falou de Maldini, o Milan pode agradecer o próprio Maldini por essa promessa aí da base, né? Porque
porque foi justamente o Paulo que, quando era diretor do clube, se sentou ali com a família do guri, convenceu ele a ficar no Milan e assinar um contrato profissional quando tivesse idade pra isso, né? O que acabou de acontecer. E curiosamente, o próprio guri que ele ajudou vai lá, entra em campo e supera o recorde de mais jovem que antes era do Maldini. Mas ó, o Camarda é um jogador pra ficar de olho, porque até talvez você já tenha ouvido falar dele pela quantidade de gols que ele fez na base, e ele vem muito bem, tá? Venceu a Euro Sub-17 agorinha pela Itália, marcando 2 gols contra Portugal na final e sendo eleito o melhor jogador, e ainda com 16 anos foi disputar a Eurocopa Sub-19 pelos italianos. Ou seja, o moleque parece ter estrela, parece que gosta de jogo grande, então se daqui a um tempo ele estiver marcando um gol decisivo na Champions profissional. Milan, já sabe, né? Tem vídeo dele aqui no canal, galera. O melhor momento dele lá pelo Milan e tal. Procurar aqui no canal que vocês vão achar que também tá um vídeo muito legal. Vão lá assistir. Que falando em tá de boa, Champions League, se a gente for buscar na história completa da competição, né, lá pra trás, quando ainda era chamado de Copa Europeia, o mais jovem a atuar é um jogador islandês chamado Johannes Bjornsson, que entrou em campo aos 15 anos e 9 meses de idade em 1983 pelo time chamado Víkingur Reykjavik. Como vocês devem imaginar, não dá pra encontrar muito sobre esse jogador islandês de quase 40 anos atrás, né, mas Eurofute é jornalismo investigativo. E aparentemente esse jogador hoje é advogado e trabalha no Supremo Tribunal da Islândia. Então não seguiu a carreira de futebolista não. Mas se a gente pegar a Champions League só de 92 pra cá, né, quando ela ganhou esse nome de Liga dos Campeões, aí o segundo mais jovem a jogar é o Lamine Yamal, beleza? Mas o mais jovem, que tem o recorde até hoje, é o Youssoufa Moukoko. O Moukokão vocês conhecem, né? Na base do Dortmund era um craquinho absoluto. Ele chegou a marcar 127 gols, dá 26 assistências em 84 jogos na base do BVB, ou seja, quase uma média de 2 participações em gol por partida, era absurdo, o que chegou a render um pequeno elogio do mestre em Erling Haaland. Moukoko é muito melhor do que eu era nessa idade. Eu nunca vi um garoto de 15 anos tão bom na minha vida. É em dezembro de 2020, então, quando ele ganha algumas chances ali no time do Borussia Dortmund e faz a sua estreia na Champions League contra o Zenit, entrando no final da partida com 16 anos e 18 dias de idade. E essa quebra de recorde dele na Champions não foi nenhuma surpresa, porque ele já tinha feito mesmo na Bundesliga. É curioso porque as regras não permitiam a estreia de um guri tão jovem, né? Mas acabaram sendo trocadas para que a partir dos 16 anos o moleque já pudesse entrar em campo. Então em novembro de 2020, aos 16 anos e 1 dia, ou seja, o cara fez aniversário e no dia seguinte já botaram ele pra jogar. Ele fez a sua estreia num jogo do campeonato alemão contra o Hertha Berlim. Detalhe, simplesmente substituindo o Haaland depois que o norueguês meteu 4 gols, é mole? Que resposta, na moral. Na Bundesliga é praticamente impossível de quebrar, porque o limite para um jogador entrar em campo são 16 anos. E o Moukoko entrou com 16 anos e 1 dia. Para alguém bater esse recorde, o cara teria que, fazer 16 anos e sair correndo do jogo e sair de apagar as velhinhas direto pra entrar exatamente, em campo, né? Sair correndo pra jogar. E assim, o Moukoko tem mais uma pá de recordes de mais jovem a fazer isso e aquilo, mas no momento da gravação desse vídeo, ele tem 19 anos e continua sendo reservaço lá no Borussia Dortmund, não explodiu da maneira como a gente imaginava. Aí vocês estão vendo que nas ligas, geralmente são jovens muito recentes que estão batendo recordes aí, a torta é direito, né? Mas na Holanda as coisas são um pouco diferentes, tá? Bem verdade que tem vários jogadores super conhecidos que estrearam muito cedo com 16 anos, por exemplo, o Seedorf no Ajax ou o Wijnaldum pelo Feyenoord. Mas o mais novo a jogar a Eredivisie chama-se Wim Kras, que quebrou o recorde lá em 1959, quando ele tinha 15 anos e 9 meses jogando pelo Volendam. E ele passou a carreira inteira dele no clube, ao ponto de quando ele faleceu em 2023, o Volendam fez uma homenagem muito bacana, que por um jogo renomeou o seu estádio de Kras Stadium pra Wim Kras Stadium, em homenagem a esse cara aí que até hoje é o mais jovem da história da Eredivisie, né? E se você acha esse recorde antigo, a gente vai agora pra Ligue 1. Aí se segura, porque o jogador mais jovem a atuar num jogo da Liga Francesa, num recorde que provavelmente jamais será quebrado, é o suíço Roger Boquet, que lá em 1935 estreou pelo Fivoa aos 13 anos de idade. Então se você achava que o recorde pertencia a um famosinho tipo Mbappé da vida, que nada, o Mbappé estreou lá com 16 anos, quase pra 17, ou seja, era quase um vovô comparado com o Boquet. Mas esse recorde fica mais absurdo ainda, porque o Roger Boquet estreou com 13 anos e 9 meses e meteu um gol na sua estreia. Então, além dele ser o mais jovem da história do campeonato francês a jogar, ele também é o mais jovem da história a brocar. Foi em 19...
13 anos, o cara já tava jogando profissional da Liga Francesa, mano. Ainda fez um gol. Caramba, que loucura, mano. É doido, uma criança. Na moral. Amigo, nem todo jornalismo investigativo seria capaz de encontrar um vídeo desse gol aí, né? Mas a gente pode imaginar. Na minha cabeça, o guri entrou e no primeiro toque na bola meteu um gol de bicicleta. E se você não conhece esse clube pelo qual ele estreou, né? O Fivoa, é porque muito tempo atrás ele acabou se fundindo com o Olympique Lillois, que depois virou o Lille. Que hoje, inclusive, é conhecido pelo quê? Por formar jovens talentos, vender muito bem pra clubes gigantes, né? Então é coincidência ou tradição pro Lille? A gente pega as principais ligas europeias com Portugal, e a liga que já revelou Cristiano Ronaldo aos 17 anos teve esse recorde quebrado bem recentemente. Isso porque em 2021 estreou pelo Braga o jovem Roger Fernandes, aos 15 anos e 8 meses de idade, contra o próprio Sporting, né? Uma vitória dos Leões, curiosamente entrando no lugar do Galeno. O começo do menino foi bem demais, porque ele chegou até a jogar na Europa League e meteu um doblete contra o Arouca na liga, só que uma fratura no metatarso acabou fazendo com que ele tivesse que ficar um tempo fora, atrapalhou o desenvolvimento dele, né? Talvez muito por conta disso, na temporada seguinte ele volta lá pro Braga B, não joga muito no time principal, só que agora em 2023-24 ele retorna sob o comando do Arthur Jorge, atua bastante, tá? Na Liga Portugal, inclusive, ele é aquele ponta que gosta de dar passes pra gol, fechou a temporada com 7 e chegou até a participar de alguns minutos na Champions League. Atualmente ele tá com 18 anos, é bem provável que a gente ouça falar de Roger Fernandes mais vezes no futuro, né? E pra encerrar o vídeo, não custa a gente falar de Copa do Mundo rapidinho, né? Por muito tempo, quem teve o recorde de mais jovem a entrar em campo foi o Pelé, que estreou aos 17 anos, e não só estreou, como destruiu lá em 1958 e ajudou o Brasil a ser campeão, né? Mas atualmente o mais jovem da história a atuar numa Copa do Mundo é o norte-irlandês Norman Whiteside, que em 82 entrou em campo aos 17 anos e 40 dias, e depois teve uma boa carreira jogando pelo Manchester United e fazendo parte até daquele início da era Sir Alex Ferguson lá no clube. E a gente passou pelas principais competições que a gente cobre aqui no Eurofoot, né? Mas tem uma curiosidade muito legal sobre esse lance de mais jovens a estrear, só que é na América do Sul, então não vai entrar aqui no vídeo, eu vou deixar como um conteúdo exclusivo para membros aí, caso você queira apoiar o canal financeiramente, tem um botãozinho embaixo do vídeo, onde você pode entrar pra nossa comunidade de membros, e aí ver alguns vídeos exclusivos que a gente tem ali, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho, nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Tá doido, a galera aí tá muito precoce no futebol, na moral, os caras tudo novinho já estreando profissional, tudo criança, mano, na moral, que loucura. Mas é isso aí, galera, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo, se inscreva, me siga no Instagram também, que vai estar aqui embaixo, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!